Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos à Ponte de Comando. Hoje um episódio muito especial, a máquina do juízo final, The Doomsday Machine. Conta mais, JC. Então, antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, curta, compartilhe e juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando também que esse vídeo ele vai ter spoilers. Toda opinião aqui é minha do Bruno. Você pode também deixar a sua opinião, sempre com respeito aí nos comentários, ok? Então vamos lá. Bruno, qual que é a sinopse do episódio de hoje? Bom, comandante em ruínas, né? Uma nave destruída, um canudo gigante flutuando no espaço que come planetas, o devorador de mundos, né? Essa história, né, inicialmente, ela foi escrita por um roteirista chamado Norman Spinrad, né? Ele é dos anos 40, né? Ele foi escritor de ficção científica, né? Ensaísta, roteirista e crítico cultural, né? Bom, ele teve várias obras que ele escreveu durante os anos 60 e 70, e as duas mais famosas delas são dois livros, né? The Buck Jack Barrow e The Iron Dream, né, de 72, né, que são obras satíricas. O Spinrad, ele sempre gostou de brincar um pouco com o senso de humor, mas nessa história do Doomsday Machine ele não foi assim. Aqui, no caso, a contribuição dele também foi justamente este roteiro, mas ele fez ele baseado em uma história anterior chamada The Planet Eater, né? Que havia sido rejeitada por várias editoras antes, e aí ele usou o plano deste roteiro para fazer esse episódio, né? Quando ele teve a chance de apresentar a ideia para o Gene Roddenberry, né, ele adaptou o conceito para algo mais futurista, e o resultado é o que a gente assistiu na série clássica, né? Bom, vai ter gente, né, que vai citar Berserker, né, de Saber Ranger, como muitos pensam, mas isso não é o caso, né? Aqui a inspiração do episódio The Doomsday Machine é claramente Moby Dick, em que o Capitão Ahab, né, ele vai até o último instante tentando destruir a baleia. Aqui no caso o Ahab vai ser o Comodoro Decker, né, o comandante da Constellation. Bom, então, começando já a nossa história, a Enterprise ela recebeu um chamado de socorro e sabe, você como expert da frota já deve saber que não se ignora chamado de socorro. E ela precisa descobrir o que é que está acontecendo. E então eles estão a caminho de ver quem que está precisando de ajuda. Eles estão bem perto do sistema Rigel. Vocês vão reparar que a gente tem falado muito sobre o sistema Rigel, porque aparentemente nessa época eu não sei como ficou no futuro de Star Trek, eu não sei se o sistema Rigel é tão lembrado, eu não lembro assim tanto dos outros personagens em outras séries de jornadas falarem tanto dele, mas aqui a gente pela frequência com que ele é citado, ele tem a tendência a ser o sistema mais populoso da galáxia. Então, ele é como onde existem mais mundos classe M habitados, onde a frota tem bastante colônia. E a gente vai acabar descobrindo nesse episódio que ele tá bem em frente o problema que os nossos tripulantes vão enfrentar. E a caminho de descobrir quem está pedindo ajuda, eles encontram a Constellation, que é uma nave da Federação e que está completamente detonada. Bruno, o que que você achou do estado da Constellation? Deprimente, né? A Constellation tá Deprimente, né? totalmente destroçada, né? Uma curiosidade da entrada desse episódio, né? É que assim, eles estão sondando o sistema e não sobrou nada, com exceção de dois planetas. E assim, é um campo de asteroides que eles vão navegando até que eles encontram o sinal da Constellation e o Kirk já identifica que ela havia sido atacada. E aí o episódio já começa no alerta vermelho, né? Dessa forma. Exatamente. A gente vai tentar ser bem breve aqui nas nossas descrições, porque a gente está tentando cada vez ser mais enxuto nos nossos vídeos. Se você quer conhecer um pouco mais da história profundamente, vai lá e assiste. Mas, de qualquer forma, eles embarcam na Constellation, nas áreas que ainda dá para embarcar, e não tem tripulação. Simplesmente a nave está abandonada, deriva no espaço, flutuando, igual um gigantesco prato largado em cima da pia. A única pessoa que eles encontram
é o capitão, porque afinal de contas, se você tem um problema numa nave, o capitão é o último que abandona. E nesse caso, o capitão não conseguiu abandoná-la. E esse personagem, um tanto quanto desagradável, mas que foi feito. Rapaziada, eu tenho que ser sincero com vocês. Achei ele personagem bastante desagradável, mas é uma coisa que eu já falei em outros episódios. Acredito que, na falta de todos os episódios terem um inimigo alienígena, em alguns deles a produção sempre coloca um almirante, ou um vice-almirante, ou um comodoro para ser um antagonista secundário. Isso é muito comum em jornadas, principalmente na série clássica e em Next Generation. Na Next Generation também tem bastante disso, principalmente no começo, julgando as ações do Picard. Mais pra frente, eu acho que o Picard ainda ganha créditos o suficiente com a Federação para não ser mais julgado. Mas isso é bem comum, os almirantes ou os comodoros serem não vilões, antagonistas secundários de episódios. A gente viu isso daqui em outros, a gente tá vendo isso daqui agora. E esse personagem ele vai se tornar o antagonista eventualmente. Brunão, o que você achou desse cara? Comodoro Matt Decker, né? Ele é o comandante da Constellation, né? E ele é encontrado, né, pelo McCoy e pelo Kirk no controle auxiliar, né? Para quem já é tracker sabe que além da ponte de comando, existe uma ponte auxiliar nesse controle auxiliar caso a ponte seja destruída, né? Como a Constellation estava muito danificada, ele provavelmente continuou a luta dele por lá. Só que ele conta uma situação em que é muito triste, assim, ele está em estado de choque, né? Notoriamente, né? O McCoy até fala pro Kirk pegar leve no interrogatório com ele. E ele conta que ele teletransportou a tripulação inteira em fuga para um dos planetas no sistema que estava esse devorador de mundo. E ele viu todos eles serem mortos, né? Então, assim, o Decker, ele tá numa situação de extrema depressão, né? De psicológico afetado, né? Mas ele quer vingança com esse devorador de mundos, né? Então todo o enredo e toda a problemática do episódio está na vingança do Commodore Decker. E um detalhe, embora ele seja Commodore, uma patente superior, ele tem uma nave para ele comandar, né? E o Kirk ele vai debater sobre isso durante a história, né, da questão da patente. Exatamente. Bom, o que acontece é que, na ânsia de tratarem o Commodore Decker, o Kirk fica na Constellation e o Commodore vai para a Enterprise. Só que aí aparece o vilão principal do episódio em si, que é o Planet Killer. E sobre o Planet Killer, a gente já tem um bestiário aqui. A gente vai deixar o card aqui em cima. Se você quiser saber mais profundamente sobre essa máquina, vai lá que tem todos os detalhes, ok? Aqui a gente vai falar sobre ele, mas a gente pode até citar coisa ou outra, mas é bem superficialmente, porque, tal qual eu acabei de falar, a gente já tem um bestiário sobre ele perfeito Confira. para você ir lá estudar. Confiram, ok? Bom, pausa no Matt Decker para a gente entender então um pouquinho sobre o Planet Killer, que nada mais é do que essa Ana Carolina gigantesca que fica passeando pelo espaço. É um Eu não sei se o canudo, nome, né? eu não sei se o nome daquele doce de padaria Ana Carolina parece um charutinho de doce de leite. Isso. Eu me lembro bastante disso. Comentem nos comentários como ele chama na sua região. Quer dizer, ele é basicamente uma Ana Carolina flutuante gigantesca que, que assim, eu tenho minha opinião sobre o formato dele, porque eu entendo que a época que ele foi feito não dava para fazer uma coisa muito mais desenvolvida do que isso. A gente sabe Sim. que os custos de produção são gigantescos e você ficar pagando gente para fazer um monstro gigantesco para aparecer um episódio só, não ia colar. Lembrando que Jornadas é episódico, então eu não acredito muito que nem o Roddenberry, nem a Desilu, nem quem tivesse os direitos ia gastar milhões de dólares para fazer tipo, uma nave super desenvolvida. Nossa, lá vem a nave. Não. Ele é um charutão flutuando, mas ele é eficiente naquilo que ele propõe, que é ser uma ameaça crível. Que eu gostei, achei bacana. E você, Bruno, o que você achou dele? Cara, muito alienígena. E assim, pegando para quem tem acesso ao material de jornada clássico hoje, tem a remasterização. Eu assisti as duas formas. Assisti tanto na versão original no passado, quanto assisti agora recentemente essa versão remasterizada. E que capricho, hein? Pra mim, o melhor episódio remasterizado até agora é justamente esse.
Mas falando do design da máquina, né? Porque o Kirk ele vai falar com o McCoy justamente nisso que dá o nome do episódio em português, que ela é uma máquina, um robô, né? E o objetivo dela é usar destroços para se manter carregada com energia praticamente infinita. Enquanto tiver destroço, aquela máquina vai funcionar. E o objetivo dela é destruir planetas. Então ela é uma arma que destrói até quem a criou. Né? É como se fosse a comparação que o Kirk dá da bomba H, né? Da bomba atômica, né? Em que os dois lados saem perdendo, porque a bomba atômica destrói o campo de onde ela é detonada. Então não presta para mais nada, não dá para viver ali. Então a analogia é a mesma, é uma máquina do juízo final, em que ninguém ganha se ela for usada. Só que na teoria, quem criou essa máquina a usou, se destruiu e a máquina ficou ativa, né? Vai ter várias citações no universo tão expandido de Jornada quanto ao Planet Killer, né? Até no jogo do Star Trek Online, para quem jogou, existe uma reaparição deste alienígena na série, nas missões do jogo, né? Mas assim, achei muito interessante, né? E não é um ser vivo, é um embate com uma máquina alienígena. Embora ela seja uma máquina, ela não parece. Ela parece meio orgânica, meio natural, mas não é. E o design ele é assustador. Ela tem cores sombrias, ela solta uma bocarra que parece de um monstro que vai te engolir, igual da baleia do Moby Dick mesmo, né? E assim, a gente vai ver cenas em que ela vai devorar o mundo, vai tentar devorar a Enterprise, devorar o Decker. Então, assim, combinou muito, combinou muito. Mas eu queria aqui, aproveitar que a gente está falando do Comodoro, né? Falar um pouquinho também do ator que contracenou com ele, sendo ele, né? Que é o William Windom, né? Que vai fazer o Comodoro Decker. Ele foi considerado uma das melhores atuações com intensidade, né? Da série clássica, né? Ele transmitiu perfeitamente o trauma, né, a obsessão e o colapso emocional no personagem, né? E assim, na carreira, o William Whedon, ele teve uma longa carreira na televisão do cinema, né? Antes de Star Trek, ele já era um ator bastante respeitado, né? Conhecido em participações de série como The Twilight Zone, The Fugitive, Gunsmoke e The Invaders e Perry Mason, né? Uma curiosidade, né? O Wendell reprisou o papel em 2005, 40 anos depois, no fan-filme Star Trek New Voyagers in Harm's Away. Ele está disponível no YouTube, caso vocês queiram assistir. Isso aí. Bom, voltando então, já que a gente conversou um pouco sobre o ator e sobre a máquina, vamos voltar para o episódio, que as coisas acontecem até bem rápido, inclusive. Tal qual a gente comentou, a Enterprise e a Constellation são separadas porque o Planet Killer aparece e eles precisam dar foco em uma coisa ou outra. Então, o Capitão Kirk fica na Constellation, o Spock, junto com o McCoy e o Commodore, vão parar na Enterprise. E eu acho muito interessante porque, tal qual o Bruno falou, esse episódio ele é muito inspirado em Moby Dick. É bom esse E, livro, hein? e a atuação desse cara ela é realmente boa, a ponto de você achar ele um personagem completamente insuportável. Eu não sei qual a opinião que vocês tiveram sobre esse cara. Eu achei ele profundamente detestável. Porque eu assisti esse episódio várias vezes, inclusive, não assisti uma vez só. Mas a princípio, eu nem peguei no começo que ele estava fazendo isso como uma coisa, como uma vingança pessoal. Porque vocês vão entender o seguinte: a ideia do Spock, quando ele vê o Planet Killer, é óbvia. O sistema Rigel está em frente. Essa coisa tem poder de fogo suficiente para destruir planetas e absorver para poder gerar energia. Então, nós não podemos destruí-lo. Nossa principal função não é ficar brincando de tentar destruir essa coisa. É ir para lá e avisar a frota, porque aí sim a frota vai mandar uma armada para poder detonar esse bicho. Porque a gente sozinho não vai conseguir. Só que a gente vai entender que o Matt Decker tem outra ideia sobre responsabilidade da federação, que é ele tentar destruir essa porcaria a todo custo. Só que a primeira vez que eu assisti, eu não entendi que essa era. Que o que ele estava fazendo era um plano de vingança. O que eu entendi a princípio, da primeira vez que eu assisti, foi que ele estava fazendo aquilo por puro ego. Porque a gente já acompanhou episódios suficientes de Jornadas, conhecemos
gente suficiente, conhecemos o Kirk suficiente para entender que capitão de nave estelar geralmente tem um ego muito grande. Verdade. Então, se vocês forem assistir a primeira vez, vai passar a impressão. Talvez se vocês forem assistir um pouco desavisado, vai passar a impressão para vocês que ele é simplesmente um cara que ele perdeu uma nave, ganhou uma nave e para ele tá tudo bem. E eu Exato. ainda, querendo ou não, eu ainda tenho um pouco essa visão, por mais que esse episódio seja claramente inspirado em Moby Dick, eu ainda tenho um pouco essa visão de que a realidade é que ele não estava se importando muito com a criatura em si, mas com o ego dele como capitão ou como comodoro da nave dele. A gente entende que os tripulantes dele morreram por causa dele. Ele fez todo mundo descer para um planeta e o bicho foi lá e comeu todo mundo. Fim. Exato. Eu já não vejo dessa forma. Eu acho que o desequilíbrio emocional dele, por ter visto toda a tripulação dele ser devorada pela criatura, pela máquina, né? Fez com que ele ficasse descompensado. E sim, ele tem um pouco de ego, tanto que quando ele é transportado, ele fala pro Kirk, poxa, eu nunca perdi um comando antes. Então ele reconhece que a gente vê pela fala dele que o ego dele tá ferido. Mas não é só o ego dele, ele tá literalmente quebrado emocionalmente, né? O trauma foi muito grande, aí ele não tá pensando de forma racional. Mas assim, quando entra essa questão do conflito, ele vai usar o regulamento da Frota Estelar para tomar o controle da Enterprise e o Spock é forçado a aceitar, né? E aí tem aquele debate do McCoy falando, você não vai fazer nada. Aí ele fala, eu não posso, a não ser que você examine ele. Só que aí o Decker aí expulsa o McCoy da ponte, né? Então, assim, ele cria um subterfúgio para ele não ser tirado do comando. E aí ele vai insistir em atacar. E aí começa todo o problema. Porque a Enterprise não é palho para esse robô. Eu tenho uma visão que. Eu acho que eu já comentei isso antes aqui. Eu tenho uma visão, e eu acho que o Brunão vai concordar comigo, de que as regras da federação, elas aparentemente só servem quando elas são convenientes. É, os regulamentos só Porque, aparecem para causar o é, problema ou a solução. porque Deus se a Ex gente parar para, Machina. porque se a gente parar para pensar, tanto a tripulação, isso inclui o Spock, já fizeram coisas antes que quebravam regras da federação em prol de poder completar uma missão. Então, assim, vamos lá, deixar o Comodoro Matt Decker, que obviamente perdeu todos os parafusos da cabeça no comando, parece servir exclusivamente só por desenrolar do roteiro, porque de verdade não tinha É, nenhuma razão concordo. lógica para deixar aquele cara na cadeira. E eu tô falando aqui de lógica. O cara tava obviamente transtornado. Então, tem até uma discussão sobre isso em que o Spock, o McCoy pergunta: "E você vai fazer? E você vai deixar ele aí?" E aí o Spock fala: "Se você já deu o seu aval de que ele não. Não tá psicologicamente apto. Então ele vai ficar aí. Cara, pera aí, vamos discutir sobre isso. É, psicologia não necessariamente. Isso aqui é minha opinião. Discordem se quiserem, mas psicologia não necessariamente, em casos de crise, envolve você fazer uma avaliação gigantesca sobre uma pessoa. Se você está numa situação de crise e você observou que aquela pessoa não tem condições de cumprir o mínimo do trabalho dela, então isso é obviamente um caso de afastamento. O caso do Matt Decker era obviamente o caso de afastamento. Agora pensa comigo, você está numa situação de crise, você está lutando contra os Klingons, se o Matt Decker tivesse sido destruído por uma nave Klingon, o o Kirk teria o Kirk afastado. Você deixaria o Matt Decker no comando da sua nave para enfrentar uma armada Klingon? Não, obviamente que não. Obviamente que não. Então eu acho que aqui essa parte ela só serviu realmente como muleta de roteiro para o Matt continuar ali no comando. O que torna ele um personagem muito suportável. De verdade. E assim, ele é um personagem insuportável e ele é suicida. Tanto que a razão dele ser suicida é o que leva o Spock a ameaçar tirar o comando dele de novo. Eu não sei a opinião de vocês, deixa aí nos comentários sobre o que é que vocês acharam disso. Bruno, qual que é a sua opinião?
Eu concordo com você que isso é um auxílio de roteiro, né? Um auxílio de roteiro, né? Na realidade, eu duvido muito que o Spock, numa situação real, topasse aquilo e ele iria usar. Não, a autoridade que me deu é do comando, do capitão dessa nave. Você pode pleitear para o comando da frota. Ele já dá essa resposta na segunda vez, né? Mas, enfim, o que vai acontecer é que o Decker ele vai tentar confrontar o robô, né? O Devorador de Mundos não vai conseguir. O Kirk vai conseguir, junto com o Scott, reparar o visor da Constellation para ver o que está acontecendo no espaço e vai ficar transtornado que o Decker está arriscando a Enterprise e a Enterprise vai ser engolida pelo Devorador de Mundos com um tipo de raio trator. E aí o Kirk e o Scott conseguem, né, colocar a Constellation em combate, assim, parcialmente, né? Uma coisa assim, o que eu achei interessante é que aqui mostra realmente quanto o Scott é um engenheiro talentoso, porque ele fez um milagre. Porque o Decker e a tripulação inteira dele não conseguiu manter a Constellation ativa. Já o Scott, só chegando lá, ele e a equipe de reparos conseguiram fazer isso. Só mostra o Scott e um outro figurante. Mas existe toda uma equipe de reparos dentro da Constellation quando o Kirk desceu. E o Scott que está controlando com eles, né? Mas assim, o Kirk ele vai tentar chamar a atenção do Planet Killer. E aí eles vão libertar, ela vai libertar a Enterprise, né? E aí é que ele entra em contato com o Spock. O Decker fala, não, eu é que tô no comando dele, eu quero falar com o Spock. Eu achei meio cômico essa cena desse debate, né? E o próprio Decker, ele age meio como um adolescente. Ah, vem aqui, fala aqui comigo do lado do meu comunicador. Ele tá totalmente desequilibrado. E aí o Kirk fala, ó, não me interessa, Spock, assume o comando, eu tô mandando. Eu gostei dessa cena. Porque assim, nesse episódio, o Kirk, apesar da personalidade ser dele daquele jeito que tanto o JC critica em alguns pontos, nesse episódio o Kirk ele foi capitão mesmo. Frota Estelar, top. Nesse episódio o Kirk ele foi, acho que o auge. E assim, esse episódio ele é batalha espacial, gente. Você tem ângulos que você nunca viu antes na série da Enterprise, né? E você tem ângulos de arma, você tem ângulo de outra nave. Uma curiosidade aqui da Constellation é que o número de serviço dela tá NCC 1017. Ele é uma espécie de anagrama do número de serviço da Enterprise, que é 1701. É só inverter os números finais, né? Mas, e aí, o Spock retoma, né, o controle da Enterprise, né? E agora o problema é fugir, porque não vai dar para enfrentar. É isso aí. E quando o Spock retorna o controle da Enterprise, eles captam uma nave auxiliar saindo do hangar e é um Decker que quer destruir o Berserker por conta própria. E o que já mostra, assim, que não que a gente já não soubesse, né, mas que ele está completamente desparafusado. O... Não, eu confesso que eu não senti a morte desse personagem, porque eu acho que, de novo, eu não acho que 100% dos problemas desse personagem são psicológicos. Psicológicos no sentido dele estar traumatizado. Eu acredito que os problemas desse personagem são principalmente o ego, porque ele já perdeu uma nave, ele já perdeu uma nave, e o mínimo era que ele tivesse tentado uma evasiva, tal qual o Spock sugeriu, mas ele não fez isso. Durante todo o episódio, a gente vê que ele vai insistir nas mesmas estratégias que levaram a nave dele a ser destruída. Lembrando que antes do pessoal dele descer para o planeta e ser sugado, eles tomaram um baque gigantesco. Então, assim, ele já não é um personagem inteligente. Já não é um personagem inteligente. A única coisa que esse personagem tem de grande é o ego. Porque de resto, por isso que eu acredito que o que ele tentou fazer com a Enterprise foi só para limpar a barra dele. Tipo, se eu destruir essa coisa, eu fico Minha melhor ficha das fica guerras. limpa. Não comprei muito esse personagem, mas eu entendo a função dele. E é claro, o ator foi muito bom. O ator passa a mensagem, passa uma imagem muito diferente para a gente. Então, quando ele simplesmente joga a nave auxiliar dentro da boca do Berserker. Em partes eu não senti muito por ele, mas eu senti que a história teve um desfecho para ele. É, como escritor, eu acho que a morte de um personagem que te irritou tanto é um desfecho muito final, sabe? Eu acho que pausa para a gente entender que, na minha visão, a morte é uma saída muito simples.
E a morte, para mim, é uma saída muito simples. Então, isso é minha opinião. Quando eu escrevo alguma coisa, a morte ela serve para os inocentes e para as pessoas que realmente não têm escolha. Agora, para as pessoas que realmente merecem, é uma outra história. A vida é mais difícil do que a morte. E eu acho que, tal qual aconteceu lá no episódio do Planeta Sanatório, em que o vilão O Van em Gelder. que o doutor, em que o Mag Elder simplesmente morreu no final, aqui acontece a mesma coisa, sabe? Dava para ter destruído esse bicho, ter tido uma outra ideia sem ter que matar esse cara, porque na minha visão, ele deveria ser responsável pela morte da tripulação dele. Morto, ele não é responsabilizado por nada. Morto, ele tá morto. Mas enfim, bom, Opinião. sua Opinião. opinião, vai lá. A minha opinião é que ele fala isso na comunicação da nave auxiliar, o Kirk, o Spock tenta contatar ele, e aí ele fala, ó, a minha tripulação já morreu, eu perdi minha nave, eu devia estar morto com eles. Ou seja, no delírio dele, o que ele estava fazendo era correto. O raciocínio distorcido do Decker é que ele morrer, mesmo que ele não consiga derrotar o Planet Killer, é o correto a se fazer. Porque na primeira cena que a gente encontra ele, ele fala: Não, eu tô aqui porque é o correto a se fazer. E aí cai no que você falou: o que ele considera o verdadeiro dever de um comandante de uma nave estelar é você tentar lutar até o seu último recurso, mesmo que você morra. Esse é o raciocínio dele. E isso é um raciocínio muito elevado. O Kirk e o Spock tenta convencer, mas não adianta. Só que aí vem a sacada legal. Embora ele tenha desperdiçado a vida dele, ele conseguiu criar um pequeno dano dentro da máquina, né? E isso vai ser a virada, né? A chave de virada do plano do Kirk para derrotar essa máquina. Bom, e como o Bruno não falou, ele destruindo. Ele faz mais ou menos a mesma coisa que anos depois Independence Day viria copiar descaradamente, que é você pegar uma nave e destruir um centro de comando simplesmente cometendo suicídio. Eu não sei muito quanto a galera de Independence Day tinha se inspirado nisso aqui, porque Independence Day para mim é um filme com altos e baixos. Eu nem é meu filme favorito, tá? Assim, observando a filmografia do Roland Emmerich, a gente percebe que ele é muito fã de filme de desastre. A gente tem várias coisas do Roland Emmerich. Tem Independence Day, tem O Dia Depois de Amanhã. Ele fez 2012, ele fez Moonfall, ele fez o Godzilla Jacarezão de 97. É um filme também que é bem estranho, por sinal. Mas observando os filmes do Roland Emmerich e observando a estrutura desse episódio, eu tenho certeza absoluta de que o Roland ele foi lá e se inspirou nesse episódio, porque afinal de contas são filmes de destruição, esse é um episódio de destruição, e as duas coisas são bem parecidas, sabe? Até demais, assim, pra gente falar que não tem uma semelhança, mas tudo bem. É, bom, o Commodore Decker causa uma pequena disrupção dentro do nosso charutão espacial e o Spock ele acaba vendo que a estratégia, por mais que ela fosse desmiolada e suicida, ainda assim apresentou uma pequena taxa de sucesso que poderia ser replicada se eles fizessem isso com uma nave maior. E o que é que eles têm em mãos? Uma nave maior, porque a Constellation já foi pro vinagre. Então, é exatamente assim que eles vão derrotar essa coisa. Eles vão jogar, literalmente, a Constellation dentro do... Sabe por que que eu tô rindo? Isso é Hollywood, Porque... cara. Sabe Explosão, por cara. que... Sabe por que que eu tô rindo? Porque isso aqui, eu não sei se encaixa muito, mas isso aqui é mais ou menos o que em roteiro se chama de arma de Chekhov. Não confundir com o Chekhov tripulante, tá? Que é você colocar um elemento em tela ou na sua história que a princípio não tem utilidade, mas que você vai usá-lo para resolver a trama no final.
Então, a Interessante. Constellation é uma arma de Chekhov gigantesca. Ela tá lá o tempo inteiro, ela poderia não servir para coisa nenhuma. Talvez eles não soubessem como destruir o Berserker durante a escrita desse episódio, mas eles pensaram, cara, ele tem uma boca aberta, uma navezinha pequena poderia entrar. E se eles jogassem uma nave Class Constitution dentro dele? Essa é literalmente a pergunta que o Kirk faz. E aí tem um momento que eu achei assim, é bem rápido, sutil, em que o Kirk ele tá falando pro Spock o plano dele, né? Que veio da cabeça dele, se ele pode até ter se matado, mas ele conseguiu causar dano. E aí o Spock ele não fala capitão, ele fala Jim, você vai morrer. Né? A gente vê ali de novo, por um instante, o tanto do carinho e do afeto que o Spock tem pelo melhor amigo dele. E ele fala, pô, eu sinto muito que você perdeu o seu amigo. Você também vai morrer. Então, assim, é bem rápida essa cena. Mas assim, o Kirk ele fala, não, eu não pretendo me matar. Vocês vão me teletransportar e eu aperto com o detonador com atraso, né? Bom, a história vai rolar, né? O Kirk ele vai conseguir manobrar a Constellation, né, para frente do planedor destruidor de mundo. E o Scott ele escapa. Só que na hora que o Scott sai primeiro, que o Kirk manda ele subir primeiro, o teletransporte ele quebra, né? Sai aquela explosão com um monte de fagulha. E aí o Scott sai correndo no tubo Jeffers, que é o tubo de manutenção do teletransporte, para tentar consertar. E aí vai a trilha sonora, gente. A trilha sonora desse episódio ela é única. Né? Lembra um pouco o Tubarão de propósito, né? Vocês pegar, vai ter momentos no episódio que vão lembrar muito o Tubarão por conta da agonia que tem na composição dessa música, né? E aí, quanto mais a Constellation se aproxima, mais a música vai ficando intensa. E aí, o Kirk ele é transportado, só que quebra, ele não sai. E aí o Scott corre de novo. Mas que droga! Eu acho que no inglês eu não olhei, eu vou pesquisar depois, se tiver eu vou colocar um frame. Eu acho que ele xingou na hora que ele consertou o transporte, deu pau duas vezes. E aí o Kirk já estava na contagem de 30 segundos, né? Eu até falei para o JC antes da gente gravar aqui o vídeo que eu tava reassistindo o episódio e para mim esse episódio ele tem uma carga dramática extrema. É sonoro, é visual, é conceitual. Então assim faz todo sentido esse ser um dos melhores episódios da franquia inteira de Jornada. Para mim já adianta aqui para vocês, foi o melhor episódio até aqui das reviews que eu assisti de Jornada. E o drama fica até o último segundo. O Kirk com o detonador já ativado, não tem como voltar. A Constellation explode e a gente não vê o Kirk na sala de transporte. E aí vem aquele zunido do transporte e o Kirk aparece. Ou seja, foi por um milésimo, assim, um instante o Kirk tinha virado pó. Foi muito bom esse episódio, muito bom. Eu gostei do episódio. Eu gosto mais do final desse episódio do que Sim, do com começo e do certeza. miolo. E talvez seja por isso que talvez ele nem vai tomar um 10 meu, porque eu acho que o final ele é muito desbalanceado, porque ele é muito superior ao restante do episódio. Então, Sério. assim, vou ser honesto, não tem como dar 10 para uma coisa que é desbalanceada. Mas porque o final dele é muito superior a todas as partes que o Matt Decker aparece. Apesar do Matt Decker, do ator e do personagem serem incríveis, serem muito bons, o final desse episódio ele é muito maior que isso. E a gente nem comentou direito, e é uma coisa que eu gostaria muito de falar, até pausando a review, sobre essa criatura, porque, tal qual eu disse para vocês, a gente já tem um bestiário sobre isso, então a gente nem iria mesmo, de qualquer forma, essa. Abordar essa máquina em si. Só que, parando para pensar, por um certo ângulo, parando para pensar sobre essa estrutura, ela é muito alienígena. A gente está Total. acostumado, principalmente em jornadas na série clássica, em ver alienígenas muito humanoides e humanizados. Mas isso aqui é completamente diferente de qualquer alienígena humanoide. Isso aqui é espaço profundo, sabe? Isso aqui é horror espacial. A gente não está falando de uma nave alienígena que a Enterprise pode enfrentar.
A gente não tá falando de uma coisa que... Olha, eu acho que nem a Enterprise do Picard conseguiria enfrentar esse bicho. E ela é Não, com superior, certeza. é milhões de vezes superior à Enterprise do Kirk em matéria de tecnologia. Porque isso é uma coisa que vem de espaço profundo. Ela te passa uma sensação de espaço profundo. Tanto que quando vocês vão assistir lá o vídeo dele, logo que vocês terminarem aqui, vão lá e vejam. Mas quando eu fiz a análise dessa criatura no bestiário, no começo tem um som disruptivo, porque esse som disruptivo ele é muito usado em rede social quando a gente está fazendo um vídeo sobre coisas desconhecidas, principalmente sobre espaço, principalmente de fundo do mar. Então, eu achei muito interessante deixar esse som disruptivo para passar a imagem de que isso é uma coisa que ninguém nunca viu. E que ninguém nunca, não tem nenhum conhecimento. Sendo bem honesto, a Enterprise só derrotou esse bicho, eu vou chamar ele de bicho, porque ele é uma criatura, apesar de ele ser tecnológico, ele ainda assim é uma entidade. A Enterprise só derrotou essa entidade por força de roteiro. Porque o roteiro precisava que ele derrotasse. No mundo prático, em que a gente tivesse que avaliar um combate entre as duas, se não tivesse uma Constellation ali para ser jogada dentro desse bicho, a Enterprise jamais iria derrotá-lo. Então, eu acho que o final ele é muito bom por isso, porque ele te passa essa visão de que isso é uma coisa alienígena completamente diferente, não tem nada na Federação, nem no Império Romulano, nem no Império Klingon que vá bater de frente com isso aqui. Ele só foi derrotado por uma sequência de fatores. A primeira é que provavelmente ele estava muito velho, e provavelmente ele já tinha perdido todo o verdadeiro armamento dele. E outra porque ele tinha um buraco aberto no meio que provavelmente nem estava quando ele foi criado. Que está lá porque ele foi sendo danificado conforme ele foi enfrentando inúmeras outras formas de vida alienígena no caminho até ali. E a gente nem falou muito bem sobre o quão desesperador é essa situação, porque o sistema Rigel está logo em frente. Se a Enterprise é derrotada, ninguém vai saber que essa coisa está chegando e tem muita gente no sistema Rigel. Bilhões de vidas. Bilhões de vidas. Gostei muito do final desse episódio. Eu achei que ele realmente foi muito bom. A tensão sobre o Kirk ser transportado de volta para Enterprise também foi muito boa. É um daqueles episódios que o começo e o meio eles estão meio mornos, mas depois eles dão uma engrenada, que eles alcançam patamares que a gente não esperava que eles fossem alcançar. Observação sobre a cena final. Existe um diálogo no final e é a primeira vez que a gente vê o Spock e o Kirk andando de frente para a tela. E assim, na remasterização eles tiveram cuidado de fazer o paralaxe da tela em relação ao planeta, o destruidor de mundos, na tela enquanto eles caminham, né? É como se fosse um vidro e eles estivessem andando. Eu achei isso muito interessante. Mas o diálogo é o seguinte: o Kirk ele fala que quão irônico eles usar a força de uma arma antiga, porque ele pergunta para o Spock que 93 megatons era a explosão do reator de dobra da Constellation. E essa é a medida que usa-se, né, para bombas nucleares até hoje, né, a medida de explosão dela em megatons. E ele fala, pô, a gente usou um princípio de uma arma do juízo final para derrotar outra arma do juízo final. E assim, foi a primeira vez que eu vejo assim, um diálogo interessante no final do episódio, que para mim foi muito, muito boa escolha do roteirista. Que a gente sempre via uma piada assim de mau gosto, alguma coisa assim meio, sei lá, meio fora do tom. Nesse episódio, o final dele, o diálogo final é no tom. É como você falou, o final é melhor que o começo. Pra mim, o episódio inteiro ele vai do meio pra cima. Mas assim, é ascendente, é ascendente. Coisa que eu não gostei muito desse final, realmente, foi a decisão do Kirk de colocar em relatório que o Matt Decker havia dado a vida dele com todo o heroísmo para poder destruir a criatura. Com todo respeito, eu acho que isso só não é verdade. Isso tanto não é verdade, quanto isso é um problema estrutural para a frota. Se a gente, vamos supor que cada capitão escreve à sua maneira uma situação para todos lerem, e isso não necessariamente seja verdade. A gente não sabe de onde o Berserker veio. A gente não sabe se tem outros.
A gente vai contar para as pessoas uma fantasia para elas terem isso como base para enfrentar outros, porque o que o Kirk disse é uma fantasia. O Matt Decker não era um cara, assim, vai, é a opinião de vocês, essa é a minha. O Matt Decker não era um cara equilibrado, o Matt Decker não era um cara heróico, e o Matt Decker não era um cara sensato. Mas a atitude dele final foi heróica, né? Então. Eu E discordo, talvez eu discordo, antes dele eu estar discordo. desequilibrado, talvez ele fosse uma pessoa melhor. Quando a gente tá fora do eixo, não dá pra julgar a pessoa. Mas isso não muda o fato de que ele matou todos os tripulantes dele por erro tático. Sim, e é por isso que ele ficou culpado. A dor e a obsessão dele foi mais multiplicada justamente por conta disso. Da Então você culpa. concorda comigo que o ato final dele não tem a ver com heroísmo e sim com medo? As duas coisas. Eu vou pro lado do que não é parecido com heroísmo. Porque para mim, o que o Matt Decker fez, olha, fazia tempo que eu e o Bruno não tinha uma discussão clássica. Para mim, é que os episódios eles estão tão nivelados que a gente não tem mais tempo tipo de discutir coisas que antes a gente tinha discussão tipo de personalidades. Não, os episódios estão muito Ah, ele nivelados morreu ultimamente. no cumprimento do dever, Tava faltando uma mas. discussão dessa aqui. Eu não acho, discordo. Não acho que Caramba. que ele morreu cumprindo o dever. Eu acho que a morte dele, em grande parte, foi um suicídio como forma de fuga para Spock disse que era os erros dele. lamentável, né? Para os erros dele. Então, e por que eu estou falando isso? Porque, tal qual mencionei para vocês, a gente não sabe se esse Berserker é único. Então, amanhã, você vai condenar uma pequena nave que vai enfrentar um bicho desses a ter como base uma fantasia, porque o que o Kirk escreveu é uma fantasia. O Matt Decker só estava lutando por ele mesmo para a dor dele escapar, porque ele não foi um bom comandante, porque ele foi derrotado. Independente da forma como ele foi derrotado, a maior parte dos tripulantes dele morreu. A nave dele estava sendo destruída, ele simplesmente, sem conhecer a criatura, jogou todo mundo no planeta e a criatura fez o que ela faz de melhor: destruir planetas e comer. Só que ele não teve uma prévia avaliação. Ele fracassou. Você pode gostar do personagem ou não, você pode curtir o personagem ou não, você pode concordar comigo ou não, você pode concordar que sim, como não. Só que o que você não pode negar é que o personagem ele fracassou. É E aí você vai. lamentável, sim. É Ele podia lamentável, ter é vivido. Só lamentável. que aí que é um adendo, eu falei lá do New Voyages, né? Que é o ator ele revive esse personagem. Em que assim, quando a Constitution. Perdão, quando a nave auxiliar Constellation. explode, com o Decker dentro, tipo uma dobra do tempo é criada e ele vai parar no século XX. Né? Que Isso tristeza pro no, século XX. ele volta para o século XX, né? Nesse episódio do New Voyages, ele vai parar no século XX, nos anos 60, né? Então, assim, fica aí o convite, né? Se você não gostou que ele morreu, nessa história ele não morreu. Ele foi parar no século XX na Terra. É muito louco isso aqui. Mas assim, cara, o final ele chega assim nesse ponto com essa carga dramática. Mas tem algumas curiosidades que eu queria citar para vocês desse episódio. Esse episódio ele deixou um legado, né, sendo indicado ao Prêmio Hugo de 1968. Ele está entre os 10 episódios de uma lista de 10 melhores episódios da franquia inteira de Jornada nas Estrelas. Tá? Além disso, né, a gente tem também essa questão de que é um episódio de bottle episódio. O que é isso? Episódio na garrafa. É quando todo episódio é filmado num set só. E aqui os cenários são todos os cenários que a Enterprise tem. A seção de engenharia, a ponte, o controle auxiliar. Todo esse episódio já tinha seus cenários prontos. A única coisa que eles fizeram é ter que bagunçar ele. E o modelo da Constellation, ele é uma adaptação de um kit de venda de modelos da Enterprise que foi vendido da primeira temporada. Aí eles queimaram, remendaram ele e colocaram o adesivo do nome da Constellation. Ou seja, um episódio super econômico, rendeu um prêmio e um legado que tá aí até hoje. É isso aí. E bom, o episódio termina aqui. Eu vou dar uma nota
Vou dar um 8,5, 9. Eu gostei bastante. Não é o melhor episódio que eu já assisti, principalmente de novo, porque ele é muito desregulado. Ele é um episódio que ele começa bem morno e no final ele vai ficando muito bom. Só que, tal qual eu falei, tem algumas coisas que o JC não compra, assim, sabe? Não comprou Que Matt pra mim. Decker. E o Não, filho o Matt dele no Decker, futuro, hein? o Matt Decker, eu ainda vou. Ainda não é o problema, sabe? Mas o problema é o Kirk e as suas Kirkices, sabe? Essa foi boa. É porque assim, a gente tem que ser muito honesto sobre algumas coisas. Tal qual eu falei, eu acho que a gente tem que encarar jornadas não como um único episódio. A gente faz review toda semana. Então a gente tem que encarar jornadas não só como um único episódio, mas sobre o que ações vão fazer para o futuro. Claro que o Berserker ele não vai voltar até hoje. Eu acho que em matéria Podia, de né? É um canon, material interessante, né? Que podia ser podia, explorado. podia. Inclusive, na literatura de jornadas, tem a explicação de que, na verdade, o Berserker ele foi criado por uma raça que estava tentando se defender dos Borgs. Porque os raios do Berserker, eles meio que eram criados não para destruir planetas, mas para detonar cubos Borgs. Eu nem coloquei isso no review, porque eu achei que não tinha necessidade, porque afinal de contas não é um material canônico. Mas diz aí nos comentários se Interessante. você quiser que eu trago a Interessante. literatura de jornadas em si para a gente poder revisar e avaliar, ok? Mas o que eu estou tentando passar para vocês é que quando a gente avalia jornadas por um todo, a gente tem que pensar que cada ato vai gerar uma consequência. De novo, a morte do Matt Decker serviu para eles entenderem que estava para destruir esse bicho por dentro. Só que a morte do Matt Decker, de novo, não foi heróica, sabe? Ele se suicidou. E assim, com todo respeito a quem realmente passa por depressão, para quem tem essa condição e precisa de ajuda. Só que na situação do Matt Decker, eu não consegui entender que ele foi heróico. Eu não consegui. E aí o que coloca isso, e no futuro, assim, embora esse episódio não tenha uma continuação legado, vale a reflexão se isso é justo, não só com o personagem do Matt Decker, mas com todos os tripulantes dele. Curiosidade histórica, no futuro, quando o Kirk virar almirante da Frota Estelar, a gente vai ver isso no primeiro filme de Jornada nas Estrelas, o comandante que vai ser promovido a capitão e depois rebaixado pelo Kirk é o filho do Decker, né, do Matt Decker, né? E assim, a inspiração está justamente em que o filho do Matt Decker ficou inspirado pelo sacrifício que o pai dele fez, né, defendendo a colônia de Raigo. E aí ele se une à Frota Estelar e ele vai buscar o comando da Enterprise já reformado. Talvez toda a mentira tenha servido para o Sim, filho do é Matt isso que eu ia te Decker, falar. O que o tenha filho servido para o ouviu filho do é Matt Decker. justamente o que o Kirk contou, né? Ou seja, uma falsa verdade serviu para alguma coisa no futuro, mas Sim, enfim. criou um cara que depois vai lidar com o Viger, né? E vai salvar o planeta Terra. É, Então é interessante, né? enfim, Interessante a é consequência disso. interessante. É interessante. Mas de qualquer forma, Minha nota. É nota 10, Absolute Cinema para Doomsday Machine. Eu acho que esse é um episódio que não serve de intro para a jornada, para quem não conhece esse material, mas é um dos episódios que eu acho que é obrigatório para qualquer um dizer o quanto é bom ou ruim de jornada. Assiste esse episódio, para mim, é excelente. bom, vou dar 8,5, 9. É um episódio bom, não é um episódio ruim. Tem as coisas que eu falei, vocês podem tentar interpretar da forma de vocês. Continuo tendo uma certa opinião sobre isso, mas seguimos em frente com as reviews da segunda temporada de Jornadas, ok? E não só com as reviews da segunda temporada de Jornadas, como também com as outras playlists do canal. Tal qual a gente sempre fala, a gente tem playlist de raça aqui, tem bastante já, inclusive. Eu acho que vai estar chegando no número 30. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque eu não sei se vocês sabem, quem cuida na maior parte da playlist de raça sou eu. E dá um trabalhinho para fazer. Dá um trabalhinho para fazer. Geralmente eu faço no trem quando eu estou indo para o trabalho, faço pelo celular, eu faço a gravação e eu fico muito feliz quando vocês vão lá e curtem, quando vocês vão lá e comentam. Tem sempre aqui aqueles que comentam, que ficam esperando ansiosamente pelas reviews de espécie. Eu não sei se no YouTube tem alguém que faça esse trabalho como a gente. E eu espero que por um longo, longo tempo continue tendo só a gente para vocês virem aqui, curtirem
os vídeos de espécie. Eu sei que eu tô devendo vídeo de espécie grande, eu tô devendo vídeo de um remaster de vídeo de humanos, Os sei que eu tô devendo vídeo de Klingons. Klingons, mas aí é aquela justificativa, né, gente? Os Klingons têm muita história. Os Klingons têm história pra caramba, e aí Jornadas é muito grande. Não é a mesma coisa de você fazer uma história que tem só em um livro, em um episódio. Não, Jornadas tem muita coisa. Jornadas tem 4, 5, 6, 7, 8 séries reproduzidas e cada série tem a sua introdução de história sobre os Klingons. Então, é muito para se escrever. Só Kayles já rende um vídeo de quase 40 minutos, e aí é muita coisa. Então, por isso que primeiro eu me foco nos vídeos de espécie pequena. Quando as espécies pequenas estiverem começando, principalmente agora na série clássica, estiverem começando a acabar um pouco mais, eu vou começar a me focar mais nos Klingons. Porque lá em Next Generation, a partir daí, até tem espécie pequena, mas elas têm um pouco menos de material do que aqui. Aqui a gente ainda consegue tirar mais coisas. Mas é isso. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos de espécie. E espero que vocês estejam gostando também da nossa fanfiction, que é Star Trek Pandora. Ó, Dá uma trabalheira para fazer isso aí, que vocês não têm ideia. Às vezes eu e o Brunão fica aqui, eu, o Brunão e a Danúbia fazendo narração e é é dublagem cansativo. mesmo, né? É Dublagem dublagem mesmo. mesmo. Então, pelo amor de Deus, por que eles vão lá e curtam? Comenta, comenta. E só para finalizar essa parte de merchandising, é, a gente lançou há algum tempo o vídeo de Jurassic Park, nossa review de Jurassic Park, e é uma boa introdução porque Jurassic World Rebirth está vindo aí, eu vou tentar assistir para trazer para vocês. Mas é isso. Brunão, considerações finais? Bom, gente, para consideração final, né? Assim, Doomsday Machine, né, um daqueles episódios, como eu comentei, ele é sobre batalha espacial. Ele tem muito drama disfarçado, né, de ficção científica. Ele vai ter o Spock no limite da paciência dele, né? Ele vai ter o Scott sendo o fazedor de milagres mesmo, né? O Miracle Maker, né, que é o apelido dele, né? E vai ter o capitão, né, que está disposto a tudo, né, para salvar a tripulação, que é o Kirk, né? E vai ter o oposto, que é o Comodoro, que está totalmente desequilibrado e vai morrer no processo. Bom, se você curtiu tanto esse episódio quanto a gente, né, e também deixou críticas, né, deixa o like, se inscreve aqui no Ponte de Comando, compartilha esse vídeo com outras pessoas que gostam de ficção científica, conhecem Jornada nas Estrelas, né, e deixa um comentário aí embaixo, né, qual momento de Doomsday Machine ficou na sua cabeça? Eu desejo a todos vocês uma vida muito longa e muito próspera. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem. Semana que vem a gente está aqui de novo com mais um review de Jornada, série clássica, ok? É isso. Foi um prazer e Ah, uma capar. observação antes de ir. Dentro em breve, né? Já saiu aí esses dias um vídeo de introdução de como é a série animada de Jornada nas Estrelas. Não esqueçam de conferir também. E a gente logo logo marca aí uma data para começar as reviews da série animada também. É Obrigadão, isso gente. aí. Falou! Caplar.